tom como um aristocrata. Tom Carity, sozinho no gabinete do príncipe, resolveu aproveitar bem a oportunidade, ficou a virar-se para cá e para lá em frente do grande espelho, a admirar a sua elegância, depois, afastou-se, imitando a atitude bem educada do príncipe, ainda a observar o resultado no espelho. A seguir, desembainhou a bonita espada e fez uma vénia, beijou a lâmina e empunhou-a à frente do peito, como tinha visto fazer a um nobre cavaleiro, 5 ou 6 semanas antes, quando saudava o oficial da torre, ao entregar à sua guarda os grandes senhores de Norfolk e Shuri. Depois brincou com a adaga incrustada com pedras que pendia da sua coxa, inspecionou os extraordinários ornamentos da sala, experimentou todas as suntuosas cadeiras e pensou como ficaria orgulhoso se a malta de Ofalcorte pudesse espreitar pela fechadura e ver a sua grandeza. Perguntou-se se eles iriam acreditar no fantástico acontecimento quando lhes contasse, ao voltar para casa, ou se abanariam a cabeça a dizer que a sua exaltada imaginação tinha, finalmente, tomado conta da cabeça. Devia ter passado meia hora, quando subitamente lhe ocorreu que o príncipe tinha saído há muito tempo, começou a sentir-se solitário, logo a seguir parou de brincar com as coisas bonitas que tinha à volta e ficou a ouvir ansiosamente os ruídos de fora, foi ficando nervoso, depois agitado e, por fim, preocupado. Imagine-se, se alguém viesse e o apanhasse com a roupa do príncipe, sem que o príncipe ali estivesse para explicar. Não poderiam eles enforcá-lo imediatamente e só depois inquirir sobre o seu caso? Tinha ouvido dizer que os grandes decidiam depressa sobre os pequenos assuntos. O seu medo cresceu mais e mais, e foi a tremer que abriu devagarinho a porta da antecâmara, resolvido a correr e encontrar o príncipe, com a proteção e liberdade que ele lhe podia dar. Seis maravilhosos cavaleiros e dois jovens pajens do mais alto nível, vestidos como borboletas, levantaram-se num pulo e dobraram-se de alto a baixo à sua frente. Tom deu um pulo para trás e fechou a porta, pensou. Oh, estão a fazer troça de mim, vão já contar tudo, oh, porque é que vim aqui para acabar com a minha vida. Andava para um lado e para o outro, cheio de inomináveis receios, de ouvido atento e olhos abertos ao menor ruído. Foi então que a porta se abriu e um pajem vestido de seda lhe disse: Lady Jane Grey.
A porta fechou-se e uma menina, com ar doce, ricamente vestida, fez-lhe uma vénia. Mas parou imediatamente e disse-lhe, com voz preocupada: Estás triste, meu senhor? Tom estava quase sem respirar, mas conseguiu dizer: tende piedade, vós, na verdade não sou fidalgo, mas o pobre Tom Carity de Ofalcorte, na cidade. Por favor deixai-me falar com o príncipe e ele, com a sua graça, me devolverá os meus trapos e me deixará sair imediatamente. Oh, sede misericordiosa e salvai-me. Nesta altura, o rapaz estava de joelhos, a suplicar tanto com os olhos e as mãos postas como com as palavras. A menina parecia aterrorizada, gritou-lhe: Oh, meu senhor, de joelhos, e perante mim. Depois fugiu de medo, e Tom, atingido pelo desespero, deixou-se cair, murmurando: Não há ajuda possível, não há esperança, agora eles vão vir para me levar. Enquanto ele jazia dormente de terror, terríveis rumores corriam pelo palácio. O segredo voou de lacaio para lacaio, de senhor para dama, por todos os longos corredores, de andar para andar, de salão em salão, o príncipe enlouqueceu, o príncipe enlouqueceu. Rapidamente, todas as salas e todas as câmaras de mármore estavam cheias de senhores e damas a sussurrar animadamente e todos os rostos mostravam consternação. Veio então um magnífico oficial, a andar de grupo em grupo, fazendo uma solene proclamação. Em nome do rei. Que ninguém dê ouvidos a este rumor falso e louco, nem o comente, nem o transmita, sob pena de morte, em nome do rei. Os murmúrios acabaram imediatamente, como se os que sussurravam tivessem ficado mudos. Logo a seguir, começou-se a ouvir em todos os corredores: o príncipe, vejam, o príncipe vem aí. O pobre Tom vinha a andar devagar por entre os grupos que o saudavam, a tentar responder aos cumprimentos e a olhar humildemente para aqueles ambientes estranhos, com olhos deslumbrados e patéticos. Grandes fidalgos andavam ao seu lado, fazendo-o apoiar-se neles e assim acelerando os seus passos. Atrás dele seguiam os médicos da corte e alguns lacaios. Então Tom viu-se numa sala ainda mais majestosa e ouviu a porta a fechar-se atrás dele.
À sua volta estavam aqueles que o tinham acompanhado, à sua frente, a pouca distância, reclinava-se um homem muito grande e muito gordo, com um rosto largo e balofo e uma expressão severa. A enorme cabeça tinha cabelos brancos, e a barba, que ele usava a toda a volta do rosto, como uma moldura, também era branca. As roupas eram muito ricas, mas estavam velhas e um pouco esgaçadas em alguns sítios. Uma das pernas, inchada, apoiava-se numa almofada e estava toda envolvida em ligaduras. Este inválido, de cariz severo, era o temível Henrique VIII. Começou a falar, e o seu rosto tornava-se doce enquanto dizia: Como estais, meu senhor Edward, meu príncipe, decidistes enganar-me, o bom rei, vosso pai, com uma brincadeira sem graça. O pobre Tom ouviu o começo deste discurso o melhor que as suas faculdades entorpecidas o permitiam, mas, quando as palavras, a mim, o bom rei, entraram nos seus ouvidos, ficou branco e caiu instantaneamente de joelhos, como se tivesse levado um tiro. Levantando as mãos, exclamou: Vós, o rei, então estou verdadeiramente perdido. Este discurso pareceu deixar o rei pasmado. Os seus olhos passearam de rosto em rosto, sem se fixarem, e depois detiveram-se, surpreendidos, no rapaz à sua frente. Depois disse, num tom de profunda desilusão: Que pena, tinha achado o boato exagerado, mas receio que não o seja. Deu um pesado suspiro e disse, com voz suave: Vindo ao vosso pai, criança, vos não estáis bem. Tom foi ajudado a levantar-se e aproximou-se de Sua Majestade de Inglaterra, trêmulo e humilde. O rei segurou o rosto assustado entre as mãos, olhou-o com determinação e amor durante um tempo, como se ali pudesse encontrar algum sinal de razão, e deu-lhe umas palmadas carinhosas, então disse-lhe: Não reconheceis o vosso pai, criança. Não quebreis assim o meu coração de velho, dizei que me reconheceis. Vós reconheceis-me, não é verdade? Sim, vós sois o rei meu senhor, que Deus conserve. Verdade, verdade, está muito bem, descansai, parai de tremer assim não há aqui ninguém que vos possa ferir, não há aqui ninguém que não vos ame.
Estás melhor agora, o mau sonho já passou, não é verdade? E agora sabeis quem sois, não é verdade? Suplico a vossa graça que me acrediteis, não falei senão a verdade, meu temido Senhor, pois nasci pobre e somente por uma amarga confusão aqui me encontro, embora nada tivesse feito de que possa ser culpado. Sou muito novo para morrer e vós podeis salvar-me com urna só palavra. Ó Senhor, falai. Morrer, não faleis assim, doce príncipe, vós não ides morrer. Tom caiu de joelhos com um grito de alegria. Deus recompensa a vossa generosidade, ó meu rei, e vos preserve por muito tempo para abençoar esta terra. Então, levantando-se num pulo, virou o rosto sorridente para os dois fidalgos que estavam mais perto e exclamou: Vós ouvistes, não vou morrer, foi o que o rei disse. Não aconteceu nada, exceto que todos fizeram uma vênia com profundo respeito, mas ninguém falou. Tom hesitou, um pouco confundido, e depois virou-se timidamente para o rei e disse-lhe: Agora posso ir-me? Ir-vos, certamente, se o desejais, mas porque não vos atardeis mais um pouco, onde poderíeis vós ir? Tom baixou os olhos e respondeu humildemente: Porventura me enganei, mas, julgando-me livre, pensei em procurar outra vez o canil onde nasci e cresci na desgraça, mas onde vivem a minha mãe e irmãs. E portanto é o meu lar, enquanto a estas pompas e esplendores não estou acostumado, ó Senhor, por favor, deixai-me ir. Durante algum tempo, o rei ficou silencioso e pensativo e o seu rosto mostrava uma crescente tristeza e incômodo. Depois disse, com um tom de esperança na voz, talvez que ele esteja louco só neste aspecto e mantenha o juízo só no que toca a outros assuntos. Deus faça que assim seja, vamos fazer uma experiência. Então fez uma pergunta a Tom em latim e ele respondeu bastante mal na mesma língua, o rei mostrou-se deleitado. Os fidalgos e doutores também manifestaram a sua satisfação, o rei disse. Não foi de acordo com a sua educação e possibilidades, mas mostrou que a sua mente está apenas doente e não fatalmente atingida, que dizeis vós, Senhor? O físico interpelado fez uma grande vênia e respondeu.
É minha convicção, senhor, que estás certo no que adivinhastes. O rei pareceu satisfeito com este encorajamento e continuou bem disposto. Agora reparai todos, vamos experimentá-lo mais. Fez uma pergunta a Tom, em francês. O miúdo ficou um momento calado, envergonhado pelos muitos olhos que estavam fixados nele, e falou com acanhamento. Não tenho conhecimentos dessa língua, preza Vossa Majestade. O rei atirou-se para trás na cadeira, os presentes correram a assisti-lo, mas ele afastou-os e disse: Não me perturbem, não é nada senão uma vil tontura. Levantai-me, assim, chega. Vinde cá, criança, isso, descansa a essa pobre cabeça, assim perturbada, perto do coração do vosso pai, e descansai. Em breve ficareis bom. Depois, virou-se para a corte, o seu lado terno desapareceu e faíscas malignas começaram a dançar nos seus olhos, disse assim: Ouvi todos vós, este meu filho está louco, mas não é permanentemente. Excesso de estudo foi o que provocou isto e também confinamento um pouco exagerado. Que fique longe dos livros e dos professores, é o que deveis cuidar. Satisfazei-o com desportos, distraí-o com atividades saudáveis, para que a sua saúde volte. Levantou-se mais alto e continuou com toda a energia: Ele está louco, mas é o meu filho e o herdeiro de Inglaterra, e, louco ou são, todavia reinará. E ouvi o que mais digo e proclamai-o: aquele que falar da sua perturbação estará a agir contra a paz e a ordem deste reino e irá para a masmorra. Dai-me de beber, estou a queimar por dentro, esta dor enfraqueceu as minhas forças. Aqui, levai a taça. Segurai-me, aqui, assim está bem, ele está louco. Estivesse ele 1000 vezes mais louco, contudo é o príncipe de Gales e sou eu, o rei, quem o afirma. Amanhã mesmo será sagrado na sua dignidade principesca, como deve ser, segundo o antigo costume. Dai imediatamente as ordens convenientes, meu Lord Hertford. Um dos nobres ajoelhou-se em frente da cadeira real e disse: Sua Majestade o Rei sabe que o grande marechal hereditário de Inglaterra jaz detido na torre.
não seria próprio de um preso. Chega, não insultes meus ouvidos com esse odiado nome, deverá esse homem viver para sempre? Deverei ser contrariado na minha vontade? Deverá o príncipe deixar de ser sagrado porque até agora o reino não tem um marechal livre da mancha da traição, que o possa investir nas suas honras? Avisai o Parlamento para que me traga a condenação de Norfolk antes que o sol nasça de novo, ou então terão que responder pela ofensa. Lord Hertford disse, a vontade do rei é lei, e, levantando-se, voltou para o seu lugar. Lentamente a ira foi-se afastando do rosto do rei, que disse: Beijai-me, meu príncipe, aqui, que receais, não sou o vosso pai bem-amado. Sois para mim melhor do que mereço, ó poderoso e gracioso Senhor, e isso eu sei, na verdade. Mas, entristece-me pensar naquele que deve morrer e... Ah, isso é bem vosso, bem vosso. Vejo que o coração ainda é o mesmo, mesmo que a mente tenha sofrido dano, pois sempre tivestes um gentil espírito. Mas este duque está entre vós e as vossas honras, colocarei outro no seu lugar. Descansai, meu príncipe, não preocupeis a vossa cabeça com este assunto. Mas não é verdade que assim apresse o seu fim, meu soberano? Quanto tempo poderia ele viver, se não fosse por mim? Não penseis nele, meu príncipe, não o merece. Beijai-me outra vez e ide para os vossos afazeres e divertimentos, pois a minha doença perturba-me. Estou cansado e devo repousar, ide com o vosso tio Hertford e a vossa gente, mas voltai quando o meu corpo estiver restaurado. Tom, com o coração pesado, foi levado da sua presença e sentia-se mais e mais preocupado. Enquanto passava por entre as faiscantes filas de cortesãos que o saudavam, pois percebia que agora estava prisioneiro e poderia ficar para sempre fechado naquela gaiola dourada, um príncipe triste e sem amigos, a menos que Deus na sua misericórdia tivesse pena dele e o libertasse. E, virasse-se para onde se virasse, aparecia-lhe a flutuar no ar uma cabeça cortada com o rosto do grande duque de Norfolk, que ele ainda se lembrava da torre, com os olhos reprovadores fixados nele. Os seus antigos sonhos tinham sido tão saborosos, mas a sua realidade era tão aterradora.
Tom recibe instruzione. Tom foi levado para o salão de uns aposentos senhoriais e obrigado a sentar-se, coisa que detestou, pois ficou rodeado de damas e cavalheiros mais velhos de alta estirpe. Pediu-lhes que se sentassem e eles limitavam-se a fazer vénias e murmurar agradecimentos, mas ficavam de pé. Teria insistido mais, mas o seu tio, conde de Hertford, segredou-lhe ao ouvido. Por favor, deixai de insistir, meu senhor, não próprio que eles se sentem na vossa presença. Foi anunciado o Lord St. John que, depois de fazer uma vénia a Tom, disse-lhe: venho a mandado do rei, para tratar de um assunto que requer privacidade. Fará Vossa Alteza Real o favor de dispensar todos os que vos acompanham, com exceção do meu senhor, o Conde de Hertford. Ao reparar que Tom parecia não fazer ideia de como agir, Hertford segredou-lhe para assinalar com a mão e não se incomodar a falar, a não ser que lhe apetecesse. Quando os cavalheiros se retiraram, Lord St. John disse-lhe: Sua Majestade deu ordens de que, devido a importantes razões de Estado, Sua Graça, o Príncipe, deve esconder a sua doença de todos os modos que lhe seja possível, até que ela passe e ele volte a ser como era antes. Deverá com toda a vontade jamais negar a quem quer que seja que é o verdadeiro príncipe e o herdeiro da grandeza de Inglaterra. Deve manter a sua dignidade principesca e deve receber a reverência e o respeito que lhe pertencem, sem palavras ou sinais de protesto. Que deixe de falar a qualquer dos plebeus que a doença trouxe para a sua imaginação perturbada, estragando-lhe o julgamento. Deve lutar com insistência para trazer novamente à sua memória aqueles rostos que tem por dever conhecer, e quando não conseguir lembrar-se deve ficar quieto, não deixando mostrar que se esqueceu nem pela aparência, nem pela surpresa, nem por nenhum outro sinal. Quando das cerimônias oficiais, sempre que qualquer assunto o deixa em dúvida sobre o que deveria dizer ou deveria fazer, não deve mostrar nem ignorância nem nervosismo perante os curiosos que o olham, mas deve antes pedir conselho sobre esse assunto ao Lord Hertford, ou à minha humilde pessoa. Que terre-os ordens do rei para estar ao seu serviço e sempre perto dele, até que esta ordem seja revogada. Ao dizer tal, Sua Majestade o Rei, que mandou saudações a Sua Alteza Real, reza a Deus para que o sar rapidamente na sua misericórdia e o tenha agora e sempre à sua sagrada guarda.
O Lord St. John fez uma reverência e ficou à espera. Tom respondeu-lhe, resignadamente. O rei falou. O rei será obedecido. Lord Hertford disse-lhe. No que respeita às ordens de Sua Majestade sobre livros e assuntos igualmente sérios, certo agradará a Vossa Alteza que possa aliviar o vosso tempo com divertimentos leves, não aconteça que fiqueis cansado com o banquete e possais sofrer dano por causa disso. O rosto de Tom mostrou curiosidade e surpresa, e curou quando viu a pena com que o olhava o Lord St. John. Sua Senhoria disse-lhe. A vossa memória continua a enganar-vos e vós mostrastes surpresa, mas não deixeis que tal vos perturbe, pois esta é uma perturbação que se irá quando a vossa doença passar. O meu Lord Hertford falava no banquete da cidade que Sua Majestade, o Rei, prometeu que Vossa Alteza assistiria. Já faz 2 meses, lembrai-vos agora. Lamento confessar que realmente me tinha esquecido, disse Tom, com voz hesitante, e curou novamente. Nessa altura foram anunciadas Lady Elizabeth e Lady Jane Grey. Os 2 fidalgos trocaram olhares significativos e Hertford foi rapidamente até à porta. Quando as 2 meninas chegaram, disse-lhes em voz baixa. Rogo-vos, senhoras, para fazerdes menção de não reparar nos seus humores, nem para mostrardes surpresa quando a sua memória falhar, certo ficareis preocupadas ao ver como ele tropeça no mais pequeno pormenor. Entretanto, Lord St. John dizia ao ouvido de Tom. Por favor, meu senhor, tende sempre na mente os desejos de Sua Majestade. Lembrai-vos do que puderdes, fazei menção que vos lembrais de todo o resto. Não deixeis que elas percebam que mudaste muito na vossa maneira, pois sabeis como vos querem com ternura as vossas amiguinhas e como ficariam perturbadas. Desejais, senhor, que eu permaneça, e o vosso tio. Tom mostrou concordância com um gesto e uma palavra murmurada, pois já estava a aprender e no seu coração puro tinha resolvido comportar-se o melhor que pudesse, de acordo com as ordens do rei. Apesar de todas as precauções, a conversa entre as crianças, às vezes, tornou-se um pouco embaraçosa. Mais do que uma vez, para dizer a verdade, Tom esteve quase a desistir e a confessar-se incompetente para o seu tremendo papel, mas o tato da princesa Elizabeth salvou-o, ou uma palavra de um dos 2 atentos cavaleiros, dita aparentemente por acaso, teve o mesmo feliz resultado.
Uma vez, a pequena Lady Jane virou-se para Tom e surpreendeu-o com esta pergunta. Já hoje visitastes Sua Majestade a Rainha, meu senhor? Tom hesitou, mostrou-se preocupado e estava quase a gaguejar alguma coisa ao acaso. Quando o Lord St. John tomou a palavra e respondeu por ele, com a gentileza natural de um cortesão habituado a resolver sempre as mais subtis dificuldades. Já visitou de fato, senhora, e a rainha muito o animou no que respeita à situação de Sua Majestade, não é verdade, Vossa Alteza? Tom murmurou qualquer coisa que ficou como uma concordância, mas sentiu que estava a cair num campo perigoso. Algum tempo depois mencionou-se que ele não deveria estudar mais nesta altura, ao que a pequena dama exclamou. Mas que pena, estáveis a progredir tão bem. Mas esperai com paciência, não será por muito tempo. Sereis agraciado com sabedoria igual à do vosso pai e fareis a vossa língua dominar tantos idiomas como ele, meu bom príncipe. O meu pai, gritou Tom, descaindo-se por um momento. Digo-vos que não consegue falar nem o seu próprio idioma a não ser de um modo que só suínos que chafurdam no chiqueiro conseguem entender, e quanto a conhecimentos de qualquer espécie que seja. Olhou para cima e deu com o severo aviso que brilhava nos olhos de Lord St. John. Parou, curou e, depois, continuou, em voz baixa e triste, a minha doença apanhou-me de novo e a minha mente perdeu-se, não queria ofender sua graça, o rei. Nós sabemo-lo, senhor, disse a princesa Elizabeth, segurando a mão do irmão entre as suas, não vos preocupeis com isso. Não é vossa culpa, mas da vossa perturbação. Dais-me um gentil conforto, doce senhora, disse Tom, agradecido, e o meu coração pede-me que vos agradeça pelo vosso esforço, se posso ser tão franco. A graciosa Lady Jane disse a Tom uma frase em grego. A perspicácia de Lady Elizabeth imediatamente viu, na serena impassividade do rosto de Tom, que este não tinha percebido nada e fez um comentário sobre ele em excelente grego, para depois desviar a conversa para outro assunto. O tempo passava-se agradavelmente, sem grandes problemas, e Tom estava cada vez mais e mais à vontade, vendo que todos estavam tão enternecidamente empenhados em ajudá-lo e em não reparar nos seus erros.
quando veio à conversa que as jovens damas o deviam acompanhar, nessa tarde, ao banquete do alcaide, o seu coração deu um salto de prazer e alívio, pois sentia que não devia ficar sem amigos entre uma multidão de estranhos, enquanto uma hora atrás a ideia de elas também irem lhe teria provocado um insustentável terror. Os dois fidalgos, ou seja, os anjos da guarda de Tom, tinham passado a entrevista com muito menos tranquilidade que os demais participantes. Parecia-lhes que estavam a conduzir um enorme navio por um perigoso canal, estavam permanentemente atentos e percebiam que a sua missão não era uma brincadeira de crianças. Assim, quando a visita das damas estava terminada e Lord Guilford Dudley foi anunciado, não só acharam que a sua carga já era excessiva, como também que era melhor retroceder com o navio antes que começasse nova e perigosa viagem. Portanto, respeitosamente aconselharam Tom a dar uma desculpa, coisa que muito o alegrou, enquanto se notava uma sombra de descontentamento no rosto de Lady Jane Grey, ao ouvir que se negava a entrada do belo rapaz. Seguiu-se uma pausa, uma espécie de compasso de espera, que Tom não conseguia compreender. Deu uma olhadela para Lord Hertford, que lhe fez um sinal que ele também não conseguiu perceber. A rápida Elizabeth veio em seu auxílio com a habitual graça. Fez uma reverência e disse: Temos autorização de Sua Graça, o Príncipe, meu irmão, para nos irmos. Tom disse-lhes: Na verdade, vossas senhorias podem ter de mim o que desejaram, bastando pedir, contudo, preferia dar-lhes qualquer outra coisa dentro dos meus pobres poderes, do que autorização para retirar a luz e a bênção que é a vossa presença aqui. Ide-vos então e que Deus esteja convosco. Depois riu-se consigo próprio e pensou: Não foi em vão que só lidei com príncipes nas minhas leituras e que ensinei à minha língua alguns dos truques da sua prendada e graciosa maneira de falar. Quando as ilustres meninas se tinham ido embora, Tom virou-se com determinação para os seus guardiões e disse-lhes: Permitam vossas senhorias que eu possa ir para algum canto e descansar. Lord Hertford respondeu-lhe: Sois vós que mandais e somos nós que obedecemos, para vos servir. De fato, é necessário que descanseis, uma vez que ides viajar para a cidade dentro em breve.
Tocou numa sineta e um pajem apareceu, recebendo ordens para convocar a presença de Sir William Herbert. Este cavaleiro veio imediatamente e levou Tom para uma sala interior. O seu gesto, quando entrou, foi para pegar uma taça com água, mas um lacaio vestido de seda e veludo apanhou-a primeiro, ajoelhou num joelho e ofereceu-a numa salva de ouro. A seguir, o cansado prisioneiro sentou-se e começou a tirar os borzeguins, pedindo timidamente com os olhos que o deixassem sozinho, mas outro perturbador vestido de seda e veludo ajoelhou-se e fez-lhe o trabalho. Tom tentou mais uma ou duas vezes fazer as coisas sozinho, mas sendo sempre impedido no mesmo momento, finalmente desistiu, com um gesto de resignação, e murmurou: "Admira-me que não tenham também que respirar por mim." De chinelos e envolvido num suntuoso robe, deitou-se finalmente para descansar, mas não para dormir, pois a sua cabeça estava demasiadamente cheia de pensamentos e o quarto apinhado de pessoas. Não podia afastar os primeiros, portanto deixou-os ficar, e não sabia como dispensar os segundos, logo esses também ficaram, para sua grande pena e pena deles. A partida de Tom tinha deixado sozinhos os seus dois guardiães. Conversaram algum tempo, andando de um lado para o outro a sacudir as cabeças, e então Lord St. John disse: "Sem rodeios, o que é que vós achais?" "Sem rodeios então, penso o seguinte, o rei está perto do seu fim e o meu sobrinho está louco, louco subirá ao trono e louco continuará." "Deus proteja a Inglaterra, pois vai precisar." "De fato, assim parece, mas, não estás apreensivo quanto, no que respeita a..." Lord St. John hesitava e finalmente parou de falar, era evidente que sentia que estava a pisar um terreno delicado. Lord Hertford parou à sua frente, olhou com olhos francos e diretos, e disse-lhe: "Falai, não há ninguém a ouvir a não ser eu, apreensivo sobre o quê?" "Receio muito dizer o que vai na minha cabeça, sendo vós de um sangue tão próximo dele, meu senhor." "Mas, implorando perdão se estou a ofender, não parece tão estranho que a loucura tenha mudado de tal modo a sua postura e atitude, não que a postura e a fala não sejam ainda as de um príncipe, mas que tenham mudado apenas num ou outro detalhe sem importância, em relação ao que ele era antes."
Não parece estranho que a loucura tenha eliminado da sua memória as feições do próprio pai, os hábitos e regras que são o seu dever desde que se conhece, e que, deixando-o com o latim, o tenham feito esquecer o grego e o francês. Aterrorizou-me ouvi-lo dizer que não é o príncipe, portanto. Por favor, meu senhor, estás a pronunciar uma traição. Esquecestes as ordens do rei? Lembrai-vos que, só por vos ouvir, sou cúmplice do vosso crime. Sir John empalideceu e apressou-se a dizer: Errei, confesso-o. Não me denuncieis, concedei-me essa graça pela vossa cortesia, e não pensarei nem falarei mais em tal coisa. Sede clemente comigo, ou estarei arruinado. Estou satisfeito, meu senhor, se não ofenderdes novamente, aqui ou aos ouvidos de outros, será como se não tivesseis falado. Mas não precisais de ficar apreensivo. Ele é o filho da minha irmã, não são a sua voz, o rosto e o corpo meus conhecidos desde o berço. A loucura pode provocar todos os pequenos pormenores conflituantes que vistes nele e muitos mais. Este é o próprio príncipe que eu conheço tão bem e que em breve será o vosso rei. Pode ser vantajoso para vós lembrar-vos de tal coisa e preocupar-vos mais com isso do que com o outro assunto. Depois de mais alguma conversa, Lord Hertford dispensou o seu colega guardião e sentou-se para ficar de vigia sozinho. Depressa caiu numa profunda meditação, evidentemente que quanto mais pensava mais preocupado ficava. Aos poucos pôs-se a andar de um lado para o outro e a murmurar consigo próprio. Ora, tem que ser o príncipe. Alguém, em todo o reino, diria que pode haver dois tão maravilhosamente iguais, não sendo do mesmo sangue e condição? E, mesmo que isso fosse verdade, seria um milagre muito estranho que o destino colocasse um no lugar do outro. Não, isso é pura loucura. A seguir disse-se, se ele fosse um impostor e se intitulasse príncipe, isso seria natural, seria razoável. Agora, já alguma vez existiu algum impostor que, sendo chamado de príncipe pelo rei, pela corte e por todos, tenha negado essa dignidade e se declarado contra a sua confirmação? Não, pela alma de Santo Suidin, não.
Este é o verdadeiro príncipe, que enlouqueceu.